CPMI dá 48 horas para Dino reconsiderar acesso a imagens de 8 de janeiro, depois de ter tido negado o acesso às imagens do Ministério da Justiça no 8 de janeiro. A CPI mista dos atos golpistas decidiu, estabeleceu um prazo de 48 horas para o ministro Flávio Dino reconsiderar a decisão. Caso contrário, o pedido de compartilhamento desses vídeos será feito diretamente ao Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada pelo presidente da CPI, deputado Arthur Maia, na primeira reunião da comissão, após o recesso. É que o ministro, por meio do ofício, negou o compartilhamento das imagens das câmaras de segurança no dia dos ataques. O argumento foi de que alguns inquéritos estão sob sigilo e que a divulgação poderia trazer prejuízo às investigações. Arthur Maia ponderou que é compreensível o sigilo de determinadas provas, mas tem uma opinião diferente. Inicialmente, Maia tinha decidido acionar diretamente o Supremo por meio da Advocacia do Senado, ao que senadores da base aliada ponderaram que o diálogo deveria ocorrer diretamente com Dino. Ou seja, um pedido de reconsideração deveria ser feito. A deputada Jandira Fegali, por exemplo, afirmou que o ministro apenas se precaveu ao negar o compartilhamento das imagens por conta do sigilo e argumentou não ver sentido nesse pedido. Já senadores de oposição, como Sérgio Moro, reclamaram da falta de informações. Mas tem que fazer uma ressalva. A Constituição atribui a essa comissão, a CPMIs, poderes próprios de investigação de autoridade judicial e não poderes próprios de investigação de autoridade judicial quando assim entender o Supremo. Então, a gente não precisa, essa comissão não precisa de autorização do Supremo Tribunal Federal para cada passo que nós formos realizar. Eu até entendo que diante desse impasse, a providência oportuna é provocar a Advocacia do Senado para provocar o Supremo Tribunal Federal, mas eu sugeri o seguinte, que fosse solicitado que o Supremo Tribunal Federal disponibilizasse os vídeos diretamente, se eles os recebeu, ou se não disponibilizar os vídeos, que determinasse então ao ministro da Justiça que os fornecesse. E vou acompanhar aqui a sugestão do deputado Ramagem para que nós reiteremos também ao ministro Dino, porque essa comissão tem poderes próprios e ele tem o dever de fornecer esse material. É um material que ele tem disposição e é um material que, evidentemente, vamos aqui ser claros, não coloca em risco de maneira nenhuma as investigações em curso. São fatos que aconteceram, vídeos que aconteceram em 8 de janeiro, já há mais de 6 meses. Não existe qualquer possibilidade disso colocar em risco qualquer investigação em curso no Supremo Tribunal Federal. E creio que se o ministro se recusa a apresentar, ele sim acaba se incorrendo em crime de responsabilidade, desrespeitando não só essa comissão, mas o próprio Congresso Nacional. Então a minha sugestão, presidente, é seguir na linha que Vossa Excelência colocou, sim, provocar a Advocacia do Senado, mas reiterar a determinação ao ministro Dino para que apresente sob pena de configuração, não só de respeito a essa comissão, mas de crime de responsabilidade. E registrar aqui, presidente, eu já fiz requerimentos ao Ministério da Justiça, aqui nessa comissão, e tem sido prestadas informações de maneira absolutamente evasiva. Esse é um comportamento de não entregar esses vídeos que tem sido também encontrado em outras situações. Eu requeri, por exemplo, informações sobre o efetivo da Força Nacional no dia 8 de janeiro, onde que essas pessoas estavam, quando que elas interviram, e as informações vêm evasivas, vêm imprecisas. Solicitei outras informações e isso sempre vem de maneira evasiva. Do outro lado também, presidente, reiterar a necessidade que o Supremo Tribunal Federal compartilhe o conteúdo do inquérito. Os defensores, embora com dificuldade, pela súmula 14, já têm direito de acesso aos inquéritos relacionados às denúncias já oferecidas, ações penais que estão tramitando. E se o acesso pelos defensores não coloca em risco as investigações, como dizer que as investigações estão em risco pelo acesso por essa comissão? Na parte que eventualmente envolver diligências em curso, como diz a súmula 14,
é absolutamente razoável que o Supremo não compartilhe. Agora, existe uma série de provas já lá nos inquéritos que não existe nenhuma razão de não virem para cá. E nós já estamos aí há meses do início dessa comissão e ainda não recebemos cópia desses inquéritos. Ainda não temos os laudos da Polícia Federal sobre esses vídeos. E a gente tem visto o esforço de Vossa Excelência, absolutamente louvável junto ao Supremo, mas creio que está na hora do Supremo poder já fornecer essas provas para nós, para que nós possamos realizar um trabalho até complementar de investigação e não de reiteração daquilo que já foi realizado. A relatora, senadora Elisiana Gama, disse que, em conversa com Dino, o ministro demonstrou ter boa vontade em fornecer as imagens, mas que uma das preocupações é que, além da questão do sigilo, a CPI mista tem entre seus integrantes pessoas investigadas por participação nos atos golpistas. Logo depois da decisão da CPI, o ministro Flávio Dino publicou: tentaram fraudar a eleição para ficar no poder e perderam. Tentaram dar um golpe de Estado e perderam novamente. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e não conseguiram. Essas são verdades comprovadas. E acrescentou: não adianta ficar inventando fatos para encobrir tais verdades. A posição da liderança do governo foi comunicada ontem em plenário do Congresso e nós respeitamos qualquer que seja o encaminhamento do Poder Legislativo. Sempre disse isso e reitero, a CPI está no artigo 58 da Constituição Federal, é uma possibilidade que o Congresso use ou não, e quem trata disso são os líderes do governo na Câmara, no Senado, e pode ocorrer a CPI, como pode não ocorrer, é uma decisão do Congresso Nacional. E o que eu posso afirmar ao senhor é que nós não temos absolutamente nada a temer, porque quem caminha com a verdade não tem medo de nada e de ninguém. Então, pode haver qualquer tipo de investigação sobre qualquer coisa, que nós queremos isto, mostrar mais uma vez e sempre que nós fomos vítimas, alvos de uma ação terrorista, criminosa, orquestrada por centenas de pessoas que queriam dar um golpe de Estado contra o governo legitimamente eleito, e essas pessoas foram presas, outras pessoas têm sido presas, e vários estão já respondendo à ação penal do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a lei está sendo cumprida. Em relação aos episódios em si, é claro que as investigações são comandadas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. O que o presidente Lula orientou e está sendo feito é que não há limites, não há fronteiras à investigação. Tanto é que, neste momento, 81 militares já foram ouvidos, e em face de autorização do Supremo obtida no mês de fevereiro. Então, nós tanto objetivamos que a Polícia Federal tenha independência técnica para investigar qualquer coisa, que quem pediu ao Supremo autorização para investigar os militares foi a Polícia Federal, o que mostra o compromisso com a investigação. E a Polícia Federal diligenciou junto ao Supremo, o Supremo autorizou, e a partir da autorização judicial, aquela decisão que autorizou a Polícia Federal a investigar militares, nós temos inquéritos relativos a civis e militares. Inclusive, pessoas que aparecem em imagens já tinham, inclusive antes de qualquer imagem, sido ouvidas. Então, a diligência que a Polícia Federal tem empreendido nesses casos é a demonstração cabal de que o nosso governo tem compromisso com o esclarecimento de todos os fatos.